Olá, pessoal. Bom, uma das coisas que a gente tem quando a gente opera com matemática financeira, dentro, né, do mercado financeiro, é aquela ideia da gente conseguir descobrir quando que a gente consegue dobrar o nosso capital. Então, seja numa dívida, ou seja, quando a gente quer aplicar um dinheiro, em que momento, quanto tempo a gente demora, qual o tempo necessário para a gente conseguir dobrar o nosso capital. Então, vamos supor que a gente tem assim, eu quero fazer uma aplicação de R$ 10.000. Em quanto tempo eu consigo atingir os R$ 20.000? Ou seja, vou ter que saber a taxa, vou ter que saber como que a gente vai fazer essa aplicação para conseguir determinar esse tempo. Ou, uma outra coisa também que às vezes a gente ouve bastante, eu tenho uma dívida no cartão de crédito de R$ 1.000. Em quanto tempo essa dívida ela dobra? Ela passa a ser R$ 2.000 se a gente não fazer a quitação. Então, tudo isso, claro que a gente pode utilizar a ideia do sistema de capitalização, nós vamos sempre trabalhar com a ideia de juro composto, porque dentro do mercado financeiro a gente opera sempre juro composto, porém existe algo dentro aí do mercado financeiro, dentro dessa questão que é o que a gente chama de regra dos 72. Então, essa regra, ela nos ajuda a chegar no valor próximo daquilo que a gente quer. É claro que não é o valor exato, mas ela fica bem próximo daquele valor necessário para que isso aconteça. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona essa regra, vou mostrar como a gente faria isso daí da forma tradicional e depois como utilizaria ela pela regra dos 72. Como eu disse, é uma regra que ela utiliza alguns critérios para fazer, não determina o valor exato daquilo que a gente quer, mas ele fica bem próximo do que a gente deseja, então dá para a gente ter uma noção daquilo que a gente quer. Por outro lado, se a gente realmente precisa saber o tempo exato, daí a gente tem que aplicar a fórmula do juro composto para poder descobrir isso daí, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Vou mostrar um exemplo disso daqui para a gente e depois explicar essa questão da aplicação da regra aí. Então vamos lá. A ideia é mais ou menos essa. Coloquei um exemplo aqui para a gente entender o que seria solicitado, né? O que a gente espera com isso daqui. Então, qual o tempo necessário para que um capital de R$ 1.000 dobre de valor num fundo de investimento que rende 2% ao mês? Ou seja, eu estou investindo R$ 1.000, então isso é o valor do nosso capital. Então, eu estou fazendo um investimento de R$ 1.000, certo? Eu quero que esse valor dobre. Ou seja, em outras palavras, faço um investimento de 1.000, quero que o meu montante lá no final, ele chegue em R$ 2.000. Então, essa é a ideia. Dobrar de valor é sair de um determinado valor para o dobro dele. Isso daqui, eu poderia fazer o cálculo com 500 para 1.000, de 100 para 200, de 1 para 2, ou mesmo sem valor específico. Então, eu poderia usar um valor X qualquer, porque não importa qual é o valor. O que importa é a aplicação do juro composto dentro dessa taxa para conseguir fazer com que isso aconteça. E daí ele deu essa taxa aqui para a gente, falou que a taxa é de 2% ao mês. Se nós estamos operando com uma taxa de 2% ao mês, quando a gente determinar o nosso N ele vai ser mensal, ele vai ser mês. Lembrando que sempre que a gente opera com as fórmulas do sistema de capitalização, ou mesmo do sistema de amortização, a gente não utiliza a porcentagem. Então, vamos transformar isso aqui em taxa unitária. Para transformar em taxa unitária, é só dividir por 100. Então, eu vou ter 0,02%. Então, lembrando, se eu for fazer a aplicação disso daqui, eu tenho a fórmula do juro composto, que é a fórmula do montante, onde eu tenho capital, 1 mais I elevado a N. Então, aqui a gente já aproveita para relembrar um pouco a aplicação da fórmula aí. Então, vou substituir os valores que foram dados para a gente. Eu quero chegar no montante de 2.000, que é o valor final. Eu tenho o valor inicial de 1.000, 1 mais a taxa, que é 0,02, e isso elevado a n. A gente pode perceber que quando a gente substitui os valores que a gente tem das fórmulas, a gente está deixando como variável o n, que é o período, o tempo que a gente quer determinar isso daqui. Então, lembrando, vamos fazer passo a passo aqui. Vou jogar isso aqui lá para o outro lado, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vou ter 2.000 dividido por 1.000. Isso daqui já posso resolver o que está dentro do parênteses. Vou ter 1,02 elevado a n. 2.000 dividido por 1.000,
a gente vai ter 2. Isso que eu falei aquele momento para vocês, não importa o valor que eu estou trabalhando. Se eu tivesse colocado 500 e 250, seria 2. 200 e 100 seria 2. O resultado vai ser sempre 2. Daí a gente chega nessa condição aqui de determinar esse expoente. Lembrando que na matemática, uma das possibilidades que a gente tem para calcular, para determinar um expoente, é a gente utilizar logaritmo. Ou seja, se eu aplico o logaritmo dos dois lados da igualdade ou qualquer outra operação matemática, a gente não altera a igualdade. Então eu posso falar que eu vou ter log de 2, que é igual a log de 1,02 elevado a n. Depois, pela propriedade do logaritmo, a gente sabe que esse expoente, a gente pode abaixar ele aqui multiplicando. Então, na verdade, sobrou para a gente log de 2 igual a log n vezes log de 1,02. Continuando isso daqui, esse log que está multiplicando, vou jogar para lá, vai dividir. Então, quem vai ser o nosso n? O nosso n vai ser log de 2, que já estava aqui, joga esse para lá, dividido por log de 1,02. Daí é claro que o esquema disso daqui é a gente aplicar somente numa calculadora financeira para a gente conseguir fazer. Então, exatamente do jeito que está aqui, a gente coloca log de 2 dividido por log de 1,02. Chega no valor de 35, então a gente vai por aqui, ó, 35,003. Então, esse é o resultado. Ou seja, se a gente for usar o arredondamento, a gente chega num prazo de 35 meses. É claro que exatamente em 35 meses, a gente não vai conseguir dobrar, vai precisar de um pouquinho mais que isso por conta desses décimos. Mas já dá para a gente ter uma noção que quando a gente fala em 35 meses, a gente vai ter aproximadamente o quê? Aproximadamente 3 anos. Ou seja, se eu tiver um fundo de investimento que paga 2% ao mês, em 3 anos eu consigo dobrar o meu capital. Então, em termos de cálculo, se a gente fosse pensar a aplicação da fórmula, seria dessa forma que a gente descobriria o tempo necessário, tá? E daí, independente, tá? Para cada valor, para cada taxa diferente, não tem problema nenhum. Agora, se a gente estiver pensando na ideia da regra dos 72, como que funciona essa regra dos 72? Essa regra nada mais é do que a gente pegar o valor dos 72 e dividir pela taxa, que a gente descobre o tempo aproximado. Vamos pensar no exemplo que a gente colocou agora há pouco. A gente não tinha lá uma taxa de 2% ao mês? Se a gente tem uma taxa de 2% ao mês, como que eu faço utilizando a regra dos 72? Vou pegar 72 e vou dividir por 2. 72 dividido por 2, eu vou ter 36 meses, que foi aquilo que eu falei. Ah, mas ali, professor, quando a gente fez o cálculo utilizando a fórmula, a gente chegou em 35, alguma coisinha. Não deu 36, mas lembra que eu falei que era aproximadamente 36 meses, 3 anos? É o que eu disse lá no começo. A gente não tem o valor exato. O valor exato é aquele valor que a gente conseguiu com a fórmula. Esse é o valor aproximado. Então, é possível a gente utilizar essa técnica para ter uma noção de como funciona? É possível. A gente tem um valor aproximado para ser mais prático, vamos dizer assim, para a gente conseguir fazer esse cálculo e não ficar perdendo muito tempo quando a gente quer ter uma noção do que vai acontecer. Precisou do valor exato, a gente aplica a fórmula. Pensando nisso, vamos dar um outro exemplo que a gente poderia ter. Então, vamos supor que eu tenho lá uma dívida no cartão de crédito e esse cartão de crédito ele me cobra, sei lá, 10% ao mês de juro. Então, o cartão de crédito está me cobrando 10% ao mês. E eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou ter dinheiro para pagar só daqui a um determinado período. Em quanto tempo essa dívida do cartão de crédito ela vai dobrar? Ela vai ser o dobro do que eu devo hoje. Independente do valor, 5 mil, 1.500, não importa. É só a gente pode ter uma noção utilizando essa regra do 72. 72 dividido por 10 chega no valor aproximado de 7 meses. Ou seja, em aproximadamente 7 meses, claro que um pouquinho mais, porque daí deu 7,2, mas em aproximadamente 7 meses a minha dívida ela dobra. Ela vai ser o dobro do que eu tenho hoje, por conta dessa taxa. Ou seja, quanto maior a taxa, menor o prazo que a gente tem para esse valor dobrar.
Ah, mas e se minha taxa estiver em ano? Vamos verificar. Vamos supor que eu fale assim para você, ó, eu tenho um investimento lá, pode ser, por exemplo, a caderneta de poupança, que ela está me pagando, ou um outro fundo de investimento que ela está me pagando 6% ao ano, desculpa. Está me pagando 6% ao ano. Se o valor do meu juro é de 6% ao ano, como que a gente faz para determinar com quanto tempo? Vamos supor, fiz um investimento lá no dia 1º de janeiro de um determinado ano, investi R$ 1.000. Quando que eu vou conseguir ter R$ 2.000? Ou eu preciso, num determinado período, dobrar aquele valor que eu estou investindo. Quanto eu teria? Então, se a gente for utilizar essa regra dos 72, se eu pegar 72 e dividir por 6, nós vamos ter 12. Ou seja, em 12 anos, a gente consegue dobrar o nosso valor. Tá lá. Esse é o tempo que demora. Nossa, professor, mas é bastante tempo. Tudo bem, mas é a ideia do dobro daquele valor que você está investindo. E lembrando que esse investimento de 6% ao ano é uma taxa razoavelmente que o mercado está pagando, de menor risco, vamos dizer assim, mas a gente consegue algumas taxas maiores. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar em relação a essa regra. Estou à disposição aí. Se tiver alguma dúvida, pode postar, a gente vai respondendo. Então, valeu, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.